e nós vamos conversar com o administrador e empresário Henrique Fragata. Tudo bem, Henrique? Tudo bom. Seja bem-vindo ao nosso programa. Ok. Você é uma das histórias que são significativas aqui nessa cidade. Um carioca que veio para cá em busca de construir uma história nova, né? E se encantou pela cidade, ficou. Conta um pouquinho pra gente da tua história. Bem, foi assim, em 1990 eu morava na cidade de Cabo Frio, lá do Rio. E aí um cunhado meu me ofereceu essa oportunidade de conhecer, ele saiu lá de Rondônia, e eu saí lá de Cabo Frio, ele veio de avião, se encontramos em Brasília, eu fui de carro, e aí chegamos aqui nessa cidade, né? Então não tinha nada, não tinha praticamente nada. Ele conheceu a cidade, adquiriu alguns lotes e perguntou se eu queria continuar o projeto dele de construir algumas salas, algumas lojas. Eu falei que sim. Voltamos para trás e o mês seguinte eu já estava de mudança e aqui fiquei juntamente com meu sogro. E ficamos, construímos, né, o que ele havia nos solicitado, e foi assim que tudo começou. E o que te fez mudar uma estrutura sólida, porque você já tinha a sua história lá, e vir para uma cidade que ainda estava iniciando, dando seus primeiros passos? É interessante, lá no Rio de Janeiro eu também mexia com Lava Jato, e como era jovem, onde eu tinha o Lava Jato era num posto de gasolina, e eu era militar, antes de ter o posto de ter o Lava Jato no posto, e eu falei para o meu pai, arruma alguma coisa para trabalhar, porque o ramo de atividade do meu pai, eu não gostava, que era funerária, e ele falou, tá bom, meu filho, eu vou arrumar um ramo de atividade para você ficar, porque eu estava na Marinha e não estava gostando. Ele arrumou esse Lava Jato que estava falido bem lá no Rio, lá em Cabo Frio. Eu fiquei um ano, renovei o contrato para mais um ano, e eu tive uma notícia desagradável quando fui renovar novamente. O dono falou, agora está dando dinheiro, não precisa mais de você. Eu não entendia de lei, e aí simplesmente juntei as coisas que eu tinha e fiquei desempregado, né, rodando para cá, para lá. Foi quando surgiu a oportunidade de vir para cá, e deu o que deu, né, vim para cá em 1990, e hoje assim, a gente fiz família, casei aqui, meus filhos, 4 filhos nasceram aqui. Mas tudo porque é algo que não deu certo lá no Rio, né? Mas isso talvez fez o destino que fez eu ter ficado aqui. Ou deu muito certo, né? Tanto deu muito certo que ele quis o negócio para ele e você pode trazer o negócio para cá e desenvolver as mesmas atividades aqui, né? Com certeza, foi um aprendizado para mim, né? Hoje ele não existe mais, já faleceu, o Lava Jato fica fechado, não deu sequência ao trabalho e a gente só teve a crescer. Hoje são três lojas que nós temos aqui. Geramos mais de 80 empregos direto, né? E nesse caminho todo já lavamos mais de 500 mil de carros. Nossa, é muito carro. Muito carro. Quando você montou o seu negócio aqui, você disse que você era muito jovem, quando você começou a trabalhar aqui, você ainda não era administrador. Não era. E aí você sentiu a necessidade de buscar a faculdade, de conhecer um pouco mais para poder melhorar o seu negócio? Como é que foi isso? Foi interessante. Eu falei assim, não, vou fazer um vestibular de administração. Aí eu fiz o vestibular, recebi o telegrama que tinha passado. Isso foi em 2003, né? Logo após a morte do meu pai, eu falei, poxa, eu tenho que buscar alguma coisa a mais. E ali eu comecei a minha nova carreira, né? Porque eu já tinha a prática, mas não tinha a teoria. E vi que tinha necessidade de crescer. Vi que os amigos meus que estavam estudando também fizeram a faculdade e cresceram. Foi quando eu comecei, aí foi um processo interessante, porque eu fiz a administração em marketing, e as pessoas falavam, não, você já tem o dom do marketing, você não precisa disso não. Eu falei, não, mas eu vou fazer o que eu gosto. E graças a Deus passaram-se os 4 anos e meio, que eu tive que parar meio período, e em 2007 eu me formei, e foi onde a empresa cresceu, porque naquela época era só uma. Em 2009 a gente fez um plano de negócios, com a expansão. Em 2009 abrimos a primeira filial e em 2010 já estávamos na terceira filial. Então a administração também te ajudou a mudar o seu negócio e a crescer mais ainda como empresário? Com certeza. Ali a gente teve visão, né, de administrar, visão de negócio, de futuro, para que o negócio não desse prejuízo, né? Nós tínhamos as ferramentas certas para saber se era viável ou não, e foi onde nós fizemos e deu certo, né? Infelizmente hoje aqui no Brasil, com esse crescimento assim muito rápido de Copa do Mundo, um país emergente querendo ser um país desenvolvido,
Nós não temos mão de obras adequada para trabalhar nesse ramo de atividade. Tivemos que parar nossos investimentos, né, por falta de mão de obra, mas com certeza já no ano de 2015 já era para estar com 8 a 9 negócios abertos. Mas por falta de mão de obra qualificada, nós tivemos que parar e não podemos crescer mais, por enquanto, né? E o que se diria para o estudante que hoje está saindo da faculdade e quer se aventurar por um negócio, né? Quer buscar novos caminhos? Você tem uma trajetória de sucesso, uma trajetória que a gente vê que deu certo e que você quer que ela continue dando certo, abrindo outros negócios. O que você diria para o estudante que está saindo da faculdade? Bom, Kátia, eu assim, quando eu cheguei aqui, nem tinha faculdade. Eu conversei com a minha esposa e nós traçamos uma meta. Falamos assim, vamos dar 5 anos para a gente. E aí, nesses 5 anos, a gente vai ver o que deu, novo, né, como estudante, e aí ver o que deu e a gente vai dar sequência ao nosso trabalho. Bem, isso foi uma coisa. A outra coisa muito importante, todos acham que, o que dá dinheiro? Chega numa terra dessa nova, se preocupa em saber o que dá dinheiro. Eu não me preocupei em saber o que dava dinheiro. Eu me preocupei em saber o que eu gosto de fazer. Então, eu comecei a pontuar. Primeiro, eu estaria disposto a trabalhar de que horas a que horas? Então, eu falei, poxa, eu estou disposto a trabalhar no horário comercial. Fechou. Está disposto a trabalhar sábado? Falei, sim. Fechou. Domingo e feriado? Não. À noite? Não. Então, eu comecei eliminando alguns ramos de atividade. Padaria, farmácia. Então, como meu pai vinha de ramo de funerária, já viu que não tinha dado certo por isso, e eu comecei a eliminar vários ramos de atividade. Foi quando a gente, homem, né, gosta de carro, apareceu o ramo de atividade de lava-jato, falei, é esse. Eu trabalho sábado, não preciso trabalhar domingo, não preciso trabalhar à noite, não preciso trabalhar feriado. É um ramo supérfluo, né? Foi onde eu planejei a minha história, né, dentro daquilo que eu gostava de fazer, e com certeza o sucesso veio assim, fantástico. Tem alguma outra história que você acha relevante, alguma outra situação que você tenha vivido e que contribua para os administradores que estão nos assistindo? Bom, é acreditar no seu potencial, né? Nunca desistir. Eu vejo assim, hoje os jovens assim, querem de imediato, eu sei que o século virou, hoje eu estou falando para outra geração, estou falando para uma geração Y, geração Y, e a geração Z também deve estar me assistindo. Eu sou da geração X, né? Existe a dificuldade disso, mas você vai plantar uma árvore e ela começa com a semente. Então, essa semente, ela precisa de raiz para dar sustentação. No negócio é a mesma coisa. Então, você percebe que no primeiro e no segundo ano, essa árvore que você plantou, ela só subiu para cima coisa de 1 metro, 80 centímetros, e para baixo ela fundou 2, 3 metros. Então, na administração, no negócio, é assim também. É como se fosse plantar uma árvore. Tem que ter paciência, tem que esperar, tem que regar. Agora, eu garanto, eu reguei a minha, plantei a minha e agora só faço colher os frutos. Isso é perfeito. Bacana. Muito obrigada pela sua entrevista. Parabéns pela sua história. Obrigado.